Dando continuidade, nessa segunda parte da aula, a gente vai começar vendo pelas malvídeas, um grupo que está dentro das rosídeas, né, um subgrupo lá dentro. Dentro desse grupo, temos 8 ordens, e dentro dessas ordens, várias famílias. Vou destacar aqui a ordem Myrtalis, onde ocorre a ausência de estípulas, um único estilete e a característica marcante, um ovário ínfero com hipanto, que está presente em todas as famílias. Myrtaceae é uma família que inclui múltiplas espécies com valor econômico, dentre elas os eucaliptos e especiarias como o cravo da Índia. Nessa família, uma das características é a presença de ritidoma. Então, olhando essa foto do tronco, a gente consegue ver um suber escamante, né? Ele vai soltando, isso chama ritidoma. Além disso, ocorre a presença de canais oleíferos, onde há células produtoras de óleos voláteis. Então, aqui alguns exemplos, como o cravo da Índia, e diversas frutíferas brasileiras, como jabuticaba, a goiabeira, a pitanga, o cambuci. Então, uma família aí que ocorre bastante no Brasil, tem uma grande importância dentre as frutas nativas aqui da região. Uma característica interessante, né, aqui trazendo a goiabeira, Psidium guajava, que ocorre em pontuações translúcidas. Então, se a gente olha a folha por trás, a gente observa essas pontuações translúcidas e uma nervura marginal coletora, que vai ser uma nervura, vou destacar aqui em vermelho nessa folha, que vai margeando toda ela, de forma que todas as nervuras terminam nessa nervura coletora. Uma outra ordem bem interessante é a ordem Brassicalis, que contém, por exemplo, a família Brassicácea, que apresenta diversas plantas que estão aí no nosso dia a dia alimentar, como couve, brócolis, repolho, acelga, mostarda, muitas plantas comestíveis que apresentam aí umas substâncias específicas, glucosinolatos e algumas enzimas que são associadas a essas substâncias que quebram, né, esses glucosinolatos, liberando odores pungentes que são associados aí ao repolho, à raiz forte e à mostarda. Arabidopsis é uma planta que faz parte dessa família, Arabidopsis thaliana é a espécie, e essa planta é uma planta muito utilizada como uma planta modelo para entender os mecanismos fisiológicos que acontecem dentro da planta. Fisiologia vegetal, lembrando que vai ser a próxima disciplina de botânica de vocês. Bom, saindo então das rosídeas, a gente entra no grupo das superasterídeas. Nas superasterídeas estão inclusas a ordem Caryophyllalis, que é uma ordem muito grande, e o grupo das asterídeas, que é subdividido em 2 subgrupos. Então, falando um pouquinho sobre Caryophyllalis, elas são predominantemente herbáceas, com flores monoclamídeas, a evolução do perianto é diferenciada, o ancestral provavelmente não tinha pétalas e uma corola muito reduzida, existem adaptações muito evidentes aí para locais com estresse hídrico frequente. Ocorre a presença de betalaínas, que são pigmentos. Aqui, essas estruturas químicas representam essas betalaínas. É interessante
que a ocorrência das beta-alaínas ocorre apenas em Caryophyllalis, nessa ordem, né, em algumas famílias aí dentro. Então, um marcador químico aí interessante para o grupo. Dentro desse grupo está uma família muito famosa, que é a família Cactaceae, que inclui aí diversos e inúmeros tipos de cactos. Cactos que são plantas herbáceas, geralmente suculentas, com um caule do tipo cladódio ou filocádio. Cladódio é aquele caule fotossintetizante, que pode conter mucilagem que acaba retendo água. E o filocádio, ele é um cladódio achatado. As folhas geralmente são modificadas em espinhos ou tricomas. As folhas, né, desculpe, as flores em geral são vistosas, monoclamídeas, ou seja, ou pétalas ou sépalas. O ovário é quase sempre ínfero, o cálice com muitas sépalas. As mais internas se assemelham a pétalas, os estames são numerosos e são aí plantas maravilhosas e exuberantes. Aí ocorre um fato curioso, que é que os espinhos, as folhas, né, elas se modificam em espinhos, e isso acaba sendo uma forma de economizar água, uma vez que não vão ter estômatos para fazer a transpiração, né, para essa planta ficar perdendo água com muita facilidade para o ambiente. Aqui mais alguns tipos de cactos, dando uma ênfase aí no espinho, que são essas folhas modificadas, o cladódio, que é esse caule fotossintetizante que armazena água, e aqui em cima uma inflorescência. Existem uns tipos aí, né, os ripsales, que são todos cactáceas, essas plantinhas epífitas que você vê penduradas, caidinhas por aí. Tem essas flores minúsculas, muito charmosas. A pitaia é um fruto muito semelhante ao kiwi, bem gostoso, bem docinho, que é um tipo de cacto. Bom, e fazendo um parênteses, dentro desse grupo Caryophyllalis, a gente tem algumas famílias que apresentam plantas carnívoras. Mas não só em Caryophyllalis estão as plantas carnívoras. As plantas carnívoras, elas aparecem em diferentes ordens. Aqui várias dentro das Eudicotyledôneas, como Asterales, Caryophyllalis, Lamiales, Oxalidalis. Então, aí só alguns exemplos, né? E dentro das Macnoliides, a gente vai ter também uma ordem, Ericalis, que vai apresentar plantas carnívoras, e dentro das Monocotyledôneas, dentro da ordem Oalis, Bromeliaceae e Eriocaulaceae apresentam espécies que são carnívoras. Bom, agora a gente entra aqui no grupo das asterídeas, propriamente dito, que é um grupo onde ocorre a presença aí, né, mais uma substância química, ó, que é super importante para o grupo, aqui no caso, terpenoides. Os óvulos, eles vão ser unitegumentados e tenuinuxilados. Ocorre gamopetalia, 2 carpelos, isooligostemonia com estames alternos aos lobos da corola, epipetalia, que significa que os estames estão fundidos nas pétalas. Aqui vou destacar algumas características que eu gostaria que vocês lembrassem, como a epipetalia, a gamopetalia, a presença de iridoides e de óvulos unitegumentados. Esse grupo das asterídeas nucleares, que são as asterídeas verdadeiras, né? Então, dentro de superasterídeas, a gente tem Caryophyllalis e as asterídeas nucleares, que são as euasterídeas. É um clado grande e muito diverso, que existe aí há 120 milhões de anos,
com flores gamopétalas, um número reduzido de elementos florais, que geralmente são fundidos, o óvulo unitegumentado e a presença lá dos iridoides. Então, aqui, as características mais importantes. Quando a gente fala em óvulo unitegumentado, é característico das angiospermas que ocorram 2 tegumentos no óvulo, como a gente pode observar nessa primeira imagem, 2 camadas aqui por fora, enquanto nesse grupo existe apenas um tegumento. Dentro dessas asterídeas, há um grupo com muitas plantas importantes também, que vão estar dentro da ordem Solanalis. Essa ordem apresenta corola actinomorfa, pentâmeras e rica em alcaloides. Então, a batata, o tabaco, a pimenta, o tomate, são todas plantas que estão dentro da família Solanaceae, que está dentro da ordem Solanalis, que pertence ao grupo das lamídeas das asterídeas. Então, várias plantas aí com uso alimentar ou alcaloides viciantes, como no caso do tabaco. Então, alcaloides são substâncias químicas também, nesse caso, substâncias que são altamente ativas no nosso sistema nervoso central. Por isso, o tabaco é uma droga que causa tanta dependência. Há muitas espécies tóxicas nessas famílias, dentro dessa família, inclusive a batata e o próprio tomate produzem pequenas quantidades aí de substâncias que podem causar alguma toxicidade. Dentro de Lamialis, teremos sempre essa corola zigomorfa, onde a gente traça apenas 2 planos aqui de simetria, e geralmente bilabiada, né, com esses 2 lóbulos florais. Vão ser plantas aí muito aromáticas, que produzem óleos voláteis, são flores fortemente bilabiadas. Então, dentro de Lamialis, a gente tem essa família Lamiaceae, que inclui muitas hortaliças, como o alecrim, a menta, manjericão, o patchouli, a lavanda. E aí, o nosso último grupo, depois das lamídeas, são as campanulídeas, que também são asterídeas. Dentro desse grupo, asterídeas campanulídeas, nós temos a ordem Asteralis, que vai ser caracterizada pela presença de anteras unidas em um tubo e a inulina, que é um polissacarídeo de reserva no lugar do amido. Então, quando a gente falou sobre a célula e estudou os cloroplastos, a gente comentou, a gente viu que as plantas acumulam amido em alguns tipos específicos aí de cloroplastos e nos próprios de plastídeos e nos próprios cloroplastos. E aqui essas plantas, essas flores essas plantas mesmo vão acumular inulina, né, como substância de reserva. Então, dentro de Asteraceae, nós temos, essa é a segunda maior família de plantas dentro das angiospermas. Então, essas plantas têm algumas características bem marcantes. A mais importante dela é com relação às inflorescências, que são tipicamente em capítulo. Isso ocorre porque a formação em um capítulo são várias flores. Então, várias flores que são geralmente bem pequenininhas e elas vão estar sobre um receptáculo. Então, se a gente olha aqui, a gente consegue ver brácteas nessa inflorescência, né? Muitas brácteas. Aqui, essas brácteas estão protegendo todo o receptáculo e desse receptáculo vão sair várias flores.
Então, quando a gente olha esse miolo dessa inflorescência, são inúmeras flores que estão dispostas lá dentro. As flores, elas de um pequeno tamanho, geralmente apresentam o ovário ínfero, ou seja, as peças florais estão saindo de cima desse ovário. Os carpelos costumam ser fundidos e um único óvulo com apenas um único lóculo a gente vai encontrar se fizer cortes transversais. As flores, elas individualmente podem ser bissexuais ou unissexuais. Então, a gente vai ter, e também podem ter flores estéreis, vai depender um pouco do grupo, tá? Então, vão existir dois tipos de flores básicos aí. As flores do raio e as flores do disco. As flores do raio são aquelas dispostas perifericamente, tanto é que elas apresentam essa pétala ligulada aqui, que é uma pétala, né? São essas pétalas que a gente vê aqui nessa inflorescência, que pertencem apenas a essas flores do raio. Já as flores do disco, que vão estar aqui um pouquinho mais internas, serão as flores que vão estar nessa porção central do capítulo, né? Então aqui a gente consegue ver um momento onde anteras estão saindo, mas essa flor do disco ela é hermafrodita e lá dentro também há os estigmas que ao longo do desenvolvimento podem, quando estão maduras, né, vão aparecer aqui para fora. E aqui, essas flores do raio são flores unissexuadas, apenas femininas, só com os estigmas aqui em cima. Lembrando que aquela conformação da flor, né, das flores do raio e do disco, pode variar um pouco de acordo com a espécie. Depois que essas flores forem fecundadas, vão formar esse fruto que é do tipo aquênio. Então, lá era uma inflorescência. Quando a gente olha essa estrutura aqui do picão, isso é uma infrutescência. E aqui também, quando a gente olha o dente de leão, isso aqui é uma infrutescência. Lá naquelas nossas flores, há essa estrutura que chama papus, que ocorre aqui só nas asteráceas, que é um cálice modificado que tem esse aspecto plumoso, que vai ser depois essa estrutura do dente de leão que auxilia no voo. Então, veja só, o ovário está bem lá embaixo, é um ovário ínfero. O estilete está lá em cima. Então, lá no estigma, caiu o grão de pólen, formou tubo polínico, ocorreu a fecundação, esse ovário vai se desenvolver no fruto. E aí, esse papus, que é esse cálice modificado, está logo acima do ovário e ele vai permanecer, enquanto o resto da flor ali em cima vai cair. E aí, olhando aqui o dente de leão isoladamente, cada um desses pedacinhos lindos que voam quando a gente assopra, a gente consegue ver o fruto aqui, a sementinha vai estar lá dentro, e aqui a estrutura que auxilia na dispersão, um fruto do tipo cipsela. O girassol é a espécie, acho que mais conhecida aí da família, apesar de andando pela rua, se a gente observar, a gente encontra muitas outras espécies de plantas por aí.
Mas o girassol é muito utilizado porque ele tem esse apelo de uso como planta comestível, uma vez que pode ser comida a semente do girassol que está dentro aqui desses frutinhos. Pode ser produzido um óleo a partir dessas sementes. E essa flor ela é enorme, linda, maravilhosa. Algumas outras espécies famosas, como o alface ou a alcachofra, são espécies também comestíveis de asterácea. A camomila, a carqueja, são asteráceas que apresentam atividades medicinais muito conhecidas. Bom, com isso, nós encerramos a nossa análise sobre os grupos de angiospermas. Lembrando que o que eu gostaria que vocês aprendessem, principalmente com essas aulas, quais são as características que determinam cada um desses grupos de angiospermas, pensando nas características gerais dos grupos, né? Então, o que há em comum entre as angiospermas basais? O que há em comum nas magnoleídeas? O que há em comum nas monocotiledôneas? Quais são as famílias mais importantes de monocotiledôneas? Quais são as características que determinam uma eudicotiledônea? Dentro das eudicotiledôneas, saber que existem as eudicotiledôneas basais e outros grupos, como as posídeas, as cariophyllales, que é uma ordem bem peculiar, que fazem parte do grupo superasterídeas, junto com as asterídeas. Quem são as asterídeas? Né? Onde estão localizados os grupos das plantas que têm maior importância econômica, como Poaceae ou Fabaceae? Plantas frutíferas brasileiras, onde estão localizadas? Onde estão localizadas as espécies, as famílias que apresentam o maior número de espécies, como Orquidaceae, Asteraceae? Bom, era isso que a gente tinha para ver hoje. Espero que vocês gostem. Semana que vem, provavelmente uma aula prática. Se você está gostando dessas aulas, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Uma ótima semana, fique em casa. Até mais.